Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículos de 31 a 37. Desceu então a Cafarnaum, cidade da Galileia, e ensinava aos sábados. Eles ficavam pasmados com o seu ensinamento, porque falava com autoridade. Encontrava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio impuro, que se pôs a gritar fortemente: "Ah! Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para arruinar-nos? Sei quem tu és, o Santo de Deus." Mas Jesus o conjurou severamente: "Cala-te e sai dele." E o demônio, lançando-o no meio de todos, saiu sem lhe fazer mal algum. O espanto apossou-se de todos e falavam entre si: "Que significa isto? Ele dá ordens com autoridade e poder aos espíritos impuros e eles saem." E sua fama se propagava por todo o lugar da redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma das coisas mais importantes que São Lucas quer nos mostrar, já nesse início, é a autoridade de Jesus. Como ele chega com autoridade. E a gente não pode simplesmente olhar para este trecho, ou esta passagem bíblica, e falar: "Nossa, o poder de Deus, o poder de Jesus." Sim, claro. Mas existe um caminho, e por isso que é importante que a gente faça o estudo bíblico diariamente. Por isso que é importante você estar aqui, acompanhar o plano de leitura e perceber o que nós vimos antes. O caminho que Jesus fez, lembrando, Jesus, ele vem do céu e se encarna. Ele tem um corpo como o meu e o seu. Hoje, claro, glorioso, mas caminhando aqui nesse mundo, enquanto estava aqui antes da sua paixão, morte e ressurreição, o corpo era igualzinho o nosso. Mas a sua união com Deus é a união de filho. Mas que se fazia através do dia a dia que a gente tem. Jesus precisava levar o seu pensamento humano a Deus, suas palavras humanas a Deus, o seu esforço humano, seu corpo, para Deus, para o Pai, para poder fazer as coisas. Jesus precisava estar aberto à ação do Espírito Santo com seu corpo humano. Por isso que tudo que ele ensinou dá para a gente fazer. Porque ele mostrou como é. E essa autoridade vem desta vida em que Jesus está totalmente unido à Trindade, né? A Ele, ao Pai e ao Espírito Santo. Ele, junto com o Pai e o Espírito Santo, é Deus, né? É a Trindade. Realidade que a gente só foi entender muito depois, né? Ele foi esclarecendo, ele foi mostrando. Mas quando os evangelistas escreveram, eles já entenderam, já tinham entendido. Então mostra exatamente que é cheio do Espírito Santo que ele tem essa autoridade. E Jesus permanece, vive cheio do Espírito Santo. Ele manifesta essa autoridade assumindo a missão que é dele e que ele leu através do livro do profeta Isaías, no capítulo 61.
e traz consigo essa autoridade dia após dia na sua pregação. E agora, em Cafarnaum, ele se depara com um homem possuído por um espírito. Aqui está falando um demônio impuro. O demônio já é impuro, mas para dizer que Jesus vem para purificar. E aqui também começa um outro processo, é no dia de sábado. Mas como aquele ensinamento ele é tão forte por causa da autoridade de Jesus, e a autoridade de Jesus está nas suas palavras. Em primeiro lugar, porque Jesus faz questão de pregar, porque ele precisa pregar. O mais importante para Jesus é pregar. Porque é assim que a fé entra nos ouvidos. A graça de Deus, a palavra de Deus vai entrando e ali o coração pode crer. As pessoas têm que ter ouvidos para ouvir e olhos para ver. E aí a transformação vai acontecer no coração, porque a palavra de Deus transforma. É só o coração se abrir. É só a pessoa desejar, deixar, permitir que Deus haja. E ele vai agir, e ele vai transformar. Mas o diabo estava controlando a vida daquele homem. Não permitia, apesar dele estar dentro da sinagoga, que ele fosse livre. Isso é um alerta para nós. Podemos estar dentro da igreja, viu? Indo rezar, participando da missa, mas não estarmos livres. Estarmos com o coração aprisionado. Não estarmos em Deus de todo o coração. Mas estarmos com áreas da nossa vida presas por Satanás. E aí a gente passa uma vida inteira na igreja, não muda nada da nossa vida. A gente não evolui, a gente não cresce em santidade, em sabedoria, em graça, em virtude. Por quê? Porque estamos presos, amarrados ao diabo. Mesmo frequentando a igreja. O fato de frequentarmos a igreja não nos garante santidade. Ah, então não precisa ir na igreja para ser santo? Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que só o fato de frequentar não nos garante santidade. Não nos garante. Se você vai assistir um jogo de futebol, né? É do seu time, né? Você está lá no estádio. Você está lá junto com a torcida, até perto da torcida organizada. Aí você não vibra, você não grita, você não torce, você não incentiva o time, né? Na hora de cantar as canções, você embola, né? Porque você não conhece. Você pode se chamar de torcedor daquele time, de verdade? Pode até estar com a camiseta do time, camisa, né? Mas você não é um torcedor como os outros. Você não é alguém que conhece o seu time. Você não sabe a escalação do time. Não. Você vai lá, mas você não está de fato. Mais ou menos isso. Você está na igreja, mas você não entende a oração. Você acha a missa demora muito. Você não entende a oração eucarística. Você não participa de verdade. Você não oferece nada na hora do ofertório. E não só questão financeira. Você às vezes não tem uma moeda, uma nota de dinheiro para ajudar. Mas a sua oferta do coração. Por quem você está ali rezando, celebrando. Então, né, você está na igreja, mas tem coisas fora, muitas coisas fora. Aquele homem estava na sinagoga, mas preso de alguma forma por Satanás. E claro, eu não estou dizendo que todo mundo que vai para a igreja e é distraído, etc. e tal, não participa bem, isso é porque tem um demônio. Não é isso. Não é isso que eu estou dizendo. E não é de fato. Mas áreas da nossa vida podem sim estar sob a ação de Satanás. Que não está ali dentro da pessoa, movendo tudo, né? Como esse homem que não falava mais por si. O demônio se manifestou nele. Mas muita gente está na sinagoga, como a gente vai ver, e já viu nos outros evangelhos, né? Mas vai ver também nesse,
doutores da lei, fariseus, questionando, fechados à palavra de Deus, sem estarem endemoniados, mas estão sob a ação de Satanás. Porque é ele quem fecha os corações, se nós permitirmos, por causa do pecado. Mas aqui, ninguém nunca tinha visto o que Jesus fez. Aquele homem estava lá, talvez participando das orações aos sábados, tranquilamente, mas com o demônio atrapalhando a sua ligação com Deus. E o que Jesus veio fazer? Jesus veio fazer o quê? Libertar os presos, os oprimidos, proclamar o ano da graça, e agora isso está acontecendo. E acontece com autoridade. Autoridade na pregação, porque eles começaram a ver, versículo 31, desceu então a Cafarnaum, a cidade da Galileia, e ensinava-os aos sábados. Eles ficavam pasmados com seu ensinamento, porque falava com autoridade. De novo, eles falam sobre essa autoridade. Pasmados. Porque ele falava com autoridade. Então, o diabo, que percebeu alguém que tinha autoridade, percebeu a presença de Deus, se manifestou, gritando. E olha, princípio eterno, o que ele está falando aqui, versículo 34, olha. Que queres de nós, Jesus Nazareno? Até aqui, nada. Viestes nos arruinar? Opa! Jesus veio para destruir as obras do diabo. Sim. Princípio eterno. Sei quem tu és. Olha, e ele fala o santo de Deus. Sei quem tu és. Princípio eterno, então, versículo 34. O diabo sabe quem é Jesus e por isso treme e teme diante da presença dele. Mas Jesus não queria saber de conversa com ele. E conjurou severamente, cala-te, sai dele. E o demônio, lançando o homem no meio de todos, saiu sem fazer mal algum. Versículo 35, ordem de Deus. Ordem de Deus. Pode anotar tudo, até a parte em que diz o que aconteceu com o homem, né? E aí vem o espanto. Todo mundo, quando viu aquilo, que é isso? Ele dá ordens com autoridade e poder aos espíritos impuros, e eles saem. E aí todo mundo ficou sabendo, a fama se espalhou na hora, expulsou o demônio lá na sinagoga. Por que isso era tão assim? Nossa! A gente vai ver, né, que a gente já viu até, inclusive, em outro evangelho, que Jesus, ao atravessar o mar, né, da Galileia, depois de uma tempestade, foi para a região dos Gerazenos, e lá tinha um homem endemoniado, amarravam ele com correntes, ele arrebentava as correntes, ele gritava, ele vivia nos túmulos, se cortava, ninguém conseguia dominar ele. Isso era algo comum entre os endemoniados. Ele, né, era excluído de alguma forma como se fosse um leproso, porque ninguém controlava. Ficava lá perdido. Se dava sorte de ele um dia, uma outra hora estar calmo, ficava lá no meio, mas se não, ele ficava isolado. Isso era muito perturbador. Alguns diziam, ele é louco. Outros que tem um demônio, como vão falar de Jesus, né? Mas Jesus chega e liberta aquele homem também. Então, para que nós vejamos o tamanho do espanto das pessoas, com essa realidade de autoridade sobre os demônios. Não era simples isso. Quem veio para pôr fim no império de Satanás foi Jesus. E ele começou já, né, como a gente diz na gíria, com os 2 pés no peito já. Dizer, sai daqui. E Jesus até conta a parábola, né? Quando mais para frente a gente vai ver também, quando um homem forte, ele domina uma casa, ele acha que tem todo o poder, né? Que esse é Satanás. Aí vem o homem mais forte, que é Jesus, e subjuga ele. E aí acaba a autoridade dele. É o que Jesus veio fazer. Ele vem com a autoridade de Filho de Deus, cheio do Espírito Santo, para destruir, arruinar as obras de Satanás. Na minha vida e na sua vida também. Vamos anotar no nosso diário. Eu já falei, mas vou repetir.
ordem de Deus, versículo 35. A ordem dada a Satanás: cala-te e sai dele. E princípio eterno, versículo 34. Jesus é o Filho de Deus, o Santo de Deus. E ele veio arruinar as obras do diabo. Quem contou isso? O próprio diabo contou, confessou. Foi obrigado a confessar. Mas é verdade. E não muda. Princípio eterno. Anota também qual é a mensagem de Deus para você hoje. E como colocar isso em prática na sua vida. Se é novo aqui no canal, quero convidar você a se inscrever, acionar o sininho da notificação e deixar um like. Por quê? Porque o like evangeliza. Esse vídeo, com o like que você dá, vai ser mandado, enviado para outras pessoas. E gente que talvez nunca tivesse procurado a palavra de Deus, ou pessoas que talvez estejam procurando um lugar para fazer estudo bíblico e que já até tiveram contato com o método ou com até outros métodos, mas não conseguem continuar. Por quê? Porque está sozinho. Aqui você não está mais sozinho. Nós fazemos juntos, tá bom? Tem links importantes aqui na descrição e vídeos também importantes para você aqui. Entra no canal Vasculha, você vai ver as playlists e vai ver os vídeos que nós temos aqui para você, tá bom? Que Deus te abençoe. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.